Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite. E depois de um tempinho, estamos de volta por aqui e trazendo também alguns conceitos básicos. O que acontece? Em qualquer tipo de área de estudo, primeiro a gente precisa construir um alicerce para que qualquer outra parte daquela área flua mais tranquilamente. Isso não é diferente para a área do movimento, seja para os profissionais que trabalham com o movimento ou até mesmo para as pessoas que precisam recuperar aquele movimento. E é por isso que hoje eu vou trazer o conceito de contração muscular, concêntrica ou excêntrica ou até mesmo isométrica, beleza? Quando a gente fala de movimento, a base de tudo isso, além da biomecânica, é justamente a contração, é a capacidade que o nosso músculo tem de gerar força, ou basicamente de gerar tensão mediante algum estresse, tá? Isso é um tecniquez que dá para ser resumido. Dá para ser resumido especificamente em contração é a força que o músculo faz. Ponto. Seja para aproximar uma parte do teu corpo da outra, seja para segurar alguma coisa, ou seja simplesmente para resistir a uma outra força, tá bem? Por que esse conceito é tão importante? Porque de nada adianta a gente entender que para recuperar tu precisa treinar a mão, para recuperar tu precisa treinar o pé, tu precisa treinar isso, treinar aquilo, blá, 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 se não entender que, independente do tipo de recuperação, cada contração muscular tem uma utilidade específica em cada fase e, inclusive, em cada subfase de movimentos específicos. Não é simplesmente treinar uma contração concêntrica em uma tarefa motora que não tem nada a ver com aquilo que tu, caso tu seja alguém que precise recuperar o movimento, gostaria de recuperar. Faz sentido? Vou tentar de outra forma. Por exemplo, pensa o seguinte, tu quer voltar a jogar tênis, tá? Tu teve um AVC, tu quer voltar a jogar tênis. Tu vai precisar de contrações concêntrica, excêntrica e isométrica. É fato. Só que não é a mesma coisa no tênis que tu treinar, por exemplo, uma contração isométrica de pernas. Entende? A contração muscular é a base, é a força que o músculo faz, é a atividade que o nível de atividade que ele consegue fazer. Mas para que esse nível de atividade seja útil, principalmente no processo de reabilitação, ele precisa ser feito na tarefa que a pessoa quer recuperar. Então, resumindo, qual que é a diferença entre cada tipo de contração? A contração concêntrica é quando, digamos assim, aquele músculo está concentrado em produzir um movimento. Que tipo de movimento? A aproximação de um lugar para outro. Qualquer lugar. Tu pode pensar em qualquer lugar. O que os livros dizem? Que contração concêntrica é a aproximação do ponto de origem do ponto de inserção. Mas tu pode pensar de outra forma. Pegar uma garrafa e aproximar de ti mesmo. Simples assim. Isso é uma contração concêntrica de uma penca de músculos do ombro. Faz sentido? O que é uma contração excêntrica? É uma contração que resiste a uma outra força contrária. Por exemplo, o que os livros dizem? O melhor exemplo de uma contração excêntrica. Para que quando a gente vai sentar numa cadeira, os nossos músculos posteriores da coxa, eles precisam resistir à força da gravidade para não deixar que a gente se estabefe no chão. Certo? Faz sentido? Mas também a gente consegue pensar numa contração excêntrica, por exemplo, quando a gente vai largar as compras de um lugar alto para um lugar baixo, sem deixar cair. Quando a gente vai precisar se inclinar até lá embaixo, sabe? Isso também pode ser uma contração excêntrica de membro superior. Duas já foram, falta uma. E a contração isométrica é quando o músculo produz força no seu menor comprimento, tá? Qual é o exemplo mais prático disso? Segurando um bebê. Toda vez que a gente segura um bebê mais pesado do que qualquer coisa que a gente costuma segurar, o que a gente está fazendo? A gente está mantendo uma articulação por mais tempo estável e fixa, segurando uma resistência, que no caso é aquele corpinho rechonchudo todo cheio de fofura. Isso é uma contração isométrica.
as contrações, esses termos, não precisam ser levados apenas para exercícios de academia. Tanto até que essas contrações elas precisam ser levadas para o dia a dia. Como, por exemplo, isso de contração isométrica segurando o bebê, contração excêntrica largando as compras, contração concêntrica aproximando alguma coisa de ti mesmo. Fez sentido para ti?